por parlamentares do estado do Ceará, onde, inspirados na nossa legislação, eles também fizeram a legislação dele, e lá nos homenagearam, e a lei no estado do Ceará, ela se chama Lei Simone Pereira. Né? Então, assim, foi uma grata surpresa quando nós trabalhamos esse tema. Nós não tínhamos essa pretensão, né, de sermos o primeiro estado, mas ao ser divulgada a legislação, a gente começou a ser procurado por outros estados, e foi quando a gente teve a consciência de que éramos, de fato, o primeiro estado a ter uma legislação tão completa. Quando a gente vê as críticas que são feitas, sem o conhecimento da legislação, o posicionamento da sociedade, a gente vê o tamanho do preconceito que é e o desconhecimento com relação à questão da obesidade. Então, a lei foi sancionada e agora a gente está num outro momento. A gente está num momento onde a gente construiu já duas redes, uma rede de proteção e uma rede de garantia de direito. Porque a questão da obesidade, ela é transversal. Então, você tem que envolver vários segmentos de política pública. Porque não é só uma questão de saúde, é uma questão de educação também, né? É uma questão de assistência social também. É uma questão de violação ao seu direito de estar no mercado de trabalho. Ou seja, são várias coisas que estão envolvidas dentro da questão da obesidade. E o senso comum, ao fazer essa crítica, ela mostra que eles olham para o problema da obesidade como se fosse uma coisa banal. Como fulano é gordo porque quer, fulano é gordo porque não tem vergonha, fulano é gordo porque não se esforça para emagrecer. Ou seja, falam em cima do senso comum e sempre com uma crítica muito negativa com relação às pessoas que têm o problema da obesidade. Então, nós sabemos hoje e precisamos fazer com que a sociedade como um todo saiba que a obesidade é uma doença crônica. Vocês que estão aqui, vocês sabem disso, mas nós, nesse momento, somos minoria, infelizmente. E a gente precisa abrir a boca da gente e dizer para as pessoas isto. A obesidade é uma doença crônica que não tem cura. A segunda causa de morte no mundo. E o nosso país ocupa o 4º lugar no ranking mundial de países com problema de obesidade. Isso é muito sério. Isso é uma doença física, de saúde física, mas ela é saúde psicológica, saúde emocional e econômica também, né? Então, a gente resolveu, após a lei ser sancionada, fazer uma cartilha. Por que a cartilha? Porque não é só você ler a lei que você vai ter uma intimidade com esta lei. Eu pensei num instrumento, né, que pudesse ser de fácil compreensão. Então, por exemplo, se a gente falar, deputada, o que lhe inspirou a fazer essa lei? Situações que eu vivi. Situações, por exemplo, de eu chegar numa unidade de saúde e não ter uma cadeira de roda adequada. E eu ter que ser transportada numa cadeira de escritório com rodinhas, porque não tinha braço. É o fato, por exemplo, de você chegar numa clínica para fazer um exame e você não ter uma bata. E você ficar ao constrangimento da exposição. É você chegar para aferir uma pressão e você não ter um terciômetro que abarca o seu braço. É você precisar fazer um exame ou tomar uma medicação injetável e não ter o material intravenoso com a devida profundidade para o seu braço. São coisas que as pessoas que não vivem isso, elas não imaginam. É a gente chegar num restaurante, por exemplo, e a gente ter que colocar 2 cadeiras com medo de passar pelo constrangimento da cadeira quebrar e a gente cair porque a cadeira é frágil. É você chegar num teatro e você não ter uma cadeira para você sentar. Né? É você entrar num transporte coletivo e você não ter o direito de entrar pela porta contrária da catraca e passar pelo constrangimento de não poder passar pela catraca. Né? É você pegar, fazer uma viagem, isso também não vai mais acontecer no nosso estado, e você muitas vezes, para ocupar 2 assentos, tem que pagar 2 passagens.
né? Então, o mundo ele não está preparado para as pessoas com obesidade. As pessoas com obesidade, elas são um problema social invisível. As pessoas não conseguem ver. Então, a legislação, ela trata disso. Ela trata, por exemplo, as unidades habitacionais que forem financiadas com recurso do poder público, ela terá que destinar um percentual no térreo para as pessoas com obesidade. Ela terá que adequar os equipamentos de área comum para pessoas com obesidade, inclusive crianças. Existem crianças que vão para um playground e que são obesas e que são impedidas, por exemplo, de usar o balanço porque diz que a criança é pesada demais e vai quebrar o balanço. Pensem nos efeitos psicológicos para uma criança dessa. A autoestima dessa criança, né? Então, são coisas que a gente precisa de fato rever. Uma coisa que a gente fez, a questão no mercado de trabalho. Na lei, a gente coloca, assim como existem incentivos para as pessoas com deficiência visuais, auditivos, para serem contratadas pelo mercado de trabalho, a gente também vai ter incentivos para as pessoas com obesidade. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo parceria com o Sistema S, para que as pessoas possam receber capacitações, serem treinadas para desempenhar funções que não necessariamente exijam da capacidade física dela. Para que não haja o argumento de dizer que aquela pessoa não vai render determinada função, mas ela pode ocupar outras funções, né, perfeitamente e desenvolver as suas atividades sem causar nenhum prejuízo para a empresa. Então vamos criar, além dos incentivos fiscais, isso precisa ser regulamentado por lei, através de decreto do governador. A gente também vai criar os selos, as premiações para as empresas que vestirem essa camisa, né? Que de fato se envolvam com essa questão e não tenha resistência na contratação da mão de obra de pessoas com obesidade. Eu tenho um filho que fez cirurgia bariátrica com 198 quilos. Né? Uma vez ele foi participar de uma seleção para mercado internacional. Meu filho morou 2 anos nos Estados Unidos e fala inglês muito bem, e ele foi, dentro do processo de seleção, ele foi o que mais se destacou, né? Mas na hora da contratação, ele foi reprovado pela questão do preconceito, né? Ele fez a bariátrica, né? Perdeu mais de 100 quilos, mas ele está no processo de reganho de peso, né? Então, é uma luta eterna, né? E a gente precisa ver, foi falado muito aqui sobre a questão do acompanhamento, sobre a questão, principalmente, com relação às suplementações alimentares que são necessárias após a bariátrica, né? Mas o que a gente vê é que boa parte das pessoas que fazem a cirurgia pelo SUS, pessoas que estão no CadÚnico, elas não têm acesso a essas medicações. Por isso a importância de eu estar agora no Congresso Nacional, porque eu não posso legislar sobre isso. Tem que ser uma legislação a nível federal, para que essas medicações elas sejam incluídas nas medicações que são distribuídas gratuitamente pelo SUS. Porque as pessoas que fazem a bariátrica e não fazem a suplementação alimentar, elas não vão ter sucesso. E pelo contrário, elas ainda vão poder ter outras doenças agravadas em virtude da desnutrição, por conta da não absorção e não haver a suplementação alimentar. A gente, por exemplo, entrar dentro de um avião, e se você for obeso, você tem que pagar 2 passagens aéreas porque você ocupa 2 assentos. Eu não posso legislar sobre isso, mas o Congresso Nacional pode. Então, a gente vai levar essa discussão também a nível do Congresso. Aí eu digo para vocês, é uma batalha que eu tenho tido dentro da Assembleia Legislativa, porque não basta eu ter a lei, não basta essa lei estar sancionada. Primeiro, é necessário que se crie toda uma rede para que se possa
de fato, executar o que está aqui. E segundo, é necessário que as pessoas tenham conhecimento que a lei existe e como elas terão acesso a essa lei. E aí é um momento difícil, porque, por exemplo, a pessoa que vai fazer uma cirurgia bariátrica, a porta de entrada dela é o quê? É a UBS. A UBS é competência do município. A minha lei, ela é estadual. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pactuar com o município, né, esse procedimento de as pessoas, através da UBS, elas serem encaminhadas, né, existe um atendimento específico para fazer esses encaminhamentos até que a pessoa chegue na cirurgia bariátrica. E a porta de saída é o quê? A UBS também. Novamente. Então, não tem como eu não pactuar com o município para que as UBS estejam envolvidas dentro deste processo. Tá certo? Aí, a doutora, ela falou uma coisa muito importante, né, com relação à questão do envolvimento familiar, né, Lucia? Então, não adianta que a gente sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. É necessário que, de fato, o nosso grupo familiar, as pessoas que convivem com a gente, elas conheçam essa doença. Elas entendam que isso é uma doença que a gente precisa de ajuda. E aí, como é que vai ser? A gente tem os centros de referência, os CRAs e os CREAS, que muitas vezes a população ela entende que o CRAS ele é um espaço apenas para se fazer cadastro de Bolsa Família. E esquece que lá tem os programas de fortalecimento de vínculo. Tem os PAIPs, lá tem psicólogo que não faz um atendimento clínico, mas ela faz os encaminhamentos. Lá tem o assistente social que faz o encaminhamento para a rede, que divulga a rede. Então é necessário que, mais uma vez, a gente pactue com o município, porque CRAS é competência da política de assistência social do município. E nós já estamos com a capacitação pronta para os profissionais de CRAS e CREAS, né, juntamente com os profissionais da Fundação Municipal de Saúde, para que eles entendam que esta rede que está sendo construída tem que estar interligada. Então, uma vez que o CRAS ele tem a competência de fazer o encaminhamento daquela pessoa para a rede pública, para que ela possa fazer, seja o tratamento clínico, seja a cirurgia, a fundação tem que saber que ela tem que receber aquela pessoa que está sendo encaminhada por aquele centro de referência, seja o CRAS ou o CREAS. É necessário que se faça a busca ativa. São programas que estão dentro dos centros de referência. É necessário que o centro de referência ele traga as famílias das pessoas com obesidade para dentro do centro de referência, para que elas possam ter a educação nutricional, entender como é que deve ser a educação nutricional dentro daquela casa que tem um problema, que tem uma doença crônica instalada lá, né? E ajudar aquela pessoa a pelo menos conviver com essa doença, uma vez que ela não tem cura, né? Então, não é fácil. Hoje a gente sabe, por exemplo, gordofobia não é crime nesse país, não foi criminalizado ainda, né? Então, dentro da rede de garantia de direito, eu tive que incluir o quê? A delegacia de direitos humanos, porque já que a gordofobia não é crime, mas eu tive o meu direito humano violado, é lá que eu vou denunciar. Mas eu preciso dizer para as pessoas com obesidade que forem discriminadas, que forem violadas nos seus direitos, que ela deve se encaminhar ao Ministério Público, ela deve se encaminhar à Delegacia de Direitos Humanos para que ela faça valer o seu direito. É preciso, por exemplo, que o PROCON tenha conhecimento que existe essa legislação e comece a fiscalizar e notificar os teatros, os cinemas, os restaurantes a terem os assentos adequados, a notificar as unidades de saúde, até os salões de beleza, porque a gente, quando está muito acima do peso, a gente chega para pintar o cabelo, enquanto as pessoas vestem uma bata, a gente bota um pano
preto ao redor do pescoço para não sujar a roupa, porque o salão também não tem uma bata para as pessoas com obesidade, como se a gente não tivesse o direito, por exemplo, de estar dentro do salão. Casas de massagem também, porta estreita. Porta estreita, macas, não tem. Cadeira de roda. Cadeira de roda. Então, tudo isso está previsto dentro do nosso estatuto. Está tudo previsto, é um direito. E aí, a gente, através da violação desse direito, algumas unidades, elas serão multadas. Então, uma vez notificado um cinema, por exemplo, que não tem uma cadeira adequada dentro de um percentual exigido pela legislação. Para a pessoa com obesidade, ela será notificada. Ela terá um prazo de adequação. Se após o prazo de adequação ela não resolveu essa questão, ela será multada. E essa multa, ela será revertida em um fundo de proteção à pessoa com obesidade, para que possa ser usada, não na cirurgia bariátrica, porque a tendência é a gente, à medida que a legislação está sendo implementada e que a gente começa a se mobilizar, a zerar essa fila de espera, porque é uma cirurgia letiva, né? Então, mas aí surge um outro problema, que tem um efeito psicológico bastante acentuado para nós mulheres, que são as cirurgias reparadoras, né? Então, a gente tem direito garantido por lei? Tem! Mas essa lei está sendo cumprida? Não está. E muitas vezes não é cumprida exatamente por falta de conhecimento da rede. Como é que eu faço valer o meu direito? Eu fiz a cirurgia bariátrica, eu estou com excesso de pele, a lei diz que eu tenho o direito de fazer a minha cirurgia reparadora pelo SUS, mas eu não estou conseguindo. Aí a importância da rede de proteção e da rede de garantia de direito, para que se faça valer. Né? E, infelizmente, o nosso país ainda, a gente precisa usar desse tipo de instrumentos. Eu tenho uma lei que me garante, mas eu não tenho acesso. E muitas vezes eu tenho que acionar o Poder Judiciário, né, para que eu possa ter esse direito. Então, o fundo ele seria revertido, né, para dar um apoio dentro do processo das cirurgias reparadoras. Aí, como é que é feito isso? Também tem que ser regulamentado via decreto do Poder Executivo. Então, hoje a gente está nesse momento, lei sancionada, mas viabilizando para que a lei possa ser executada. E aí, a gente queria contar com o apoio de todas as pessoas que têm um envolvimento direto ou não com o problema da obesidade. Se vocês fizerem uma reunião, pode ser um grupo de 4, 5 pessoas, a gente vai lá, a gente vai divulgar, a gente vai orientar a população sobre isso, porque a gente vai começar com um grupo de 4, de 5, de 6, daqui a pouco a gente está com 500, com 600, com 2.000. A gente não pode desanimar, sabe? Aqui era para a gente estar com esse auditório cheio, a gente não está hoje, mas o próximo ano a gente vai estar com muito mais gente, se nós fizermos a nossa parte. A gente precisa fazer a parte que compete a nós, é a divulgação, é abrir as nossas bocas. Lá no site da Assembleia Legislativa, na primeira página, tem um link, onde qualquer pessoa pode baixar essa cartilha, fazer o download e baixar essa cartilha e ter acesso a todas as informações, tá certo? E a partir do próximo ano, a gente vai fazer um trabalho de mobilização muito grande, né, para levar a conhecimento da população. E aí a gente vai trabalhar com todos os segmentos. Porque, por exemplo, eu estou com a audiência marcada com a secretária de esporte do Estado. Por quê? Porque boa parte das pessoas que não tem um poder aquisitivo que dê a oportunidade dela estar dentro de uma academia, é obrigação do Estado levar a atividade esportiva para dentro das comunidades. Então, tem espaços públicos, tem espaços das associações, tem grupo de mulheres organizados. Então, é necessário que essas atividades físicas elas sejam levadas até a comunidade de forma gratuita, porque senão as pessoas não vão fazer atividade física porque elas não têm acesso. Olha, eu digo para vocês, o grande problema de eu fazer atividade física quando eu estava com 130 quilos
Não era a preguiça de ir para a academia, eram os olhares preconceituosos. As academias, elas estão cheias de meninas extremamente bonitas, sabe? Meninas que são montadas, siliconizadas, sabe? E a gente, quando a gente entra numa academia e a gente está fora daquele padrão de beleza, é como se as pessoas olhassem para você e dissessem, não, aqui esse lugar não é para você. E é justo lá Né? o nosso lugar. E lá é o nosso lugar. Então eu tive o apoio muito grande do meu personal. Às vezes eu me sentia constrangida, eles diziam assim, estão olhando agora porque estão achando você gorda, mas amanhã vão olhar porque você está gostosa. Né? Falava na brincadeira e tudo, e ia de certa forma, né, me ajudando, me fortalecendo para que eu pudesse vencer aquilo. Mas isso acontece muito dentro das academias. Aí as pessoas dizem assim, é gorda porque não quer fazer nenhuma atividade esportiva, mas a pessoa não sabe o tipo de preconceito. Ora, a gente que está acima do peso, doutora, a gente não tem o direito de entrar numa lanchonete e comer uma coxinha, porque fica todo mundo olhando como quem diz assim, rapaz, um diabo desse gordo desse jeito ainda está comendo coxinha. Ou seja, nem esse direito a gente tem. A forma preconceituosa como as pessoas olham para a gente. Isso é muito sério, gente. Depois eu perdi um peso muito grande, né? Perdi 52 quilos, não eliminei, que eu não quero encontrar. Eu eliminei esses 52 quilos, fiz um tratamento com um médico, acho que boa parte aqui já ouviu falar, doutor Danilo Everton. Né? É um tratamento que deu resultado, mas eu digo para vocês, é um tratamento caro. É um tratamento que eu fiz com Ozempic que custa R$1.000 uma caneta. Eu tomo uma medicação para déficit de atenção que me ajudou no processo de emagrecimento, que custa R$500, o Vyvanse. Como é que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai ter acesso a essas medicações? Que vai ajudar no controle do peso, que vai ajudar no processo de... Não tem. Não tem. Aí vai apelar para a sibutramina, que quando para tem um efeito rebote, você engorda muito mais do que o que você perdeu. Essas coisas precisam ser discutidas. Essas coisas, elas precisam serem discutidas. Quando eu eliminei esse peso, né, eu tive um ganho de seguidores no meu Instagram muito grande. Um ganho absurdo. E eu me espantava com mulheres que diziam que tentaram suicídio, doutora. Mulheres que entram num processo depressivo espantoso porque não se aceitam e não conseguem enfrentar a obesidade. Porque é mais difícil do que eliminar peso, gente, é manter. A depressão ali, ela entra até no processo avaliativo. Rapidinho aqui, mas eu não posso deixar de falar porque linkou aqui comigo. E esse termo que ela falou da depressão, ele entra lá no pré-operatório da cirurgia. A depressão, antes se falava muito em depressão, só depois da cirurgia. Mas hoje a gente trouxe para o pré. Por que para o pré no processo avaliativo? Porque a depressão, ela faz parte da comorbidade da doença obesidade. Então, muitas vezes o paciente chega na clínica com o médico, isso, aquilo, ele acha que está triste, está melancólico, está choroso por conta do peso. Quando ele faz todo esse processo da cirurgia, que ele elimina peso, isso, aquilo, mas aí vem as crises de novo depressivas e melancólicas. Então, por isso que é importante as etapas a cumprir. E a depressão, sim, ela é uma comorbidade da doença obesidade. É impossível você dar continuidade a esta caminhada se você não tiver o apoio psicológico, se você não tiver uma terapia, você não consegue. E muitas vezes essa terapia, ela tem que ser, inclusive, familiar. Porque se a família não entende, se a família não abraça, a gente não consegue, tá certo? E eu tive também a honra recentemente de ser indicada pela Assembleia Legislativa para presidir a Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância. E eu fiquei extremamente feliz, por quê? Porque a primeira infância hoje ela é uma discussão mundial, né? Hoje a gente já entende que a base de todos os desenvolvimentos, em todos os segmentos,
ele está na primeira infância. E eu fiquei muito feliz, primeiro como assistente social que sou, segundo porque sempre defendi a minha vida inteira a bandeira da proteção social e da garantia de direito, e terceiro porque dentro da política da primeira infância existe um tripé de política pública, que é educação, saúde e assistência. E a educação nutricional, a educação alimentar, ela tem que, de fato, começar na primeira infância, como foi dito pela equipe técnica que me antecedeu. Se não começa na primeira infância, essa educação alimentar fica muito difícil depois a gente fazer. Por quê? Porque nós vivemos num país onde a gente vai para o supermercado e a gente compra a bolacha recheada, a gente compra os Cheetos, a gente compra o refrigerante, a gente compra a batata frita para dar de lanche para os nossos filhos. Então, a gente precisa fazer essa reeducação alimentar. Ah, você vai ser privada de todos os prazeres? Não. Mas a minha alimentação, a minha rotina alimentar, ela precisa mudar. No dia que eu sair, eu vou para um circo, eu vou para um passeio, meu filho vai comer pizza, meu filho vai comer um chocolate na Páscoa, mas eu não posso transformar isso na rotina, no dia a dia dele, né? Então, quando eu tive a honra de assumir a presidência dessa frente parlamentar, eu também entendi que eu posso ter um instrumento valioso nesse processo de pelo menos ter mais respeito e um entendimento melhor do que é a obesidade nesse país, no mundo como um todo, né? Então, gente, eu queria me colocar à disposição de vocês. Eu pretendo fazer realmente um movimento grande com relação a esse estatuto. Me sinto orgulhosa em sermos o primeiro estado do Brasil a termos uma legislação específica. E fui procurada pela Patrícia, que está com algumas dificuldades, inclusive no processo de legalização desse movimento, né? E quando eu me candidatei a deputada, eu estava com um projeto de fazer um bazar. Eu tenho roupas, eu tenho uma filha que mora em São Paulo, né? Ela é fisioterapeuta, o esposo dela é médico, e eu vou com muita frequência a São Paulo, e como eu não tinha acesso a roupas, né, plus size aqui, eu comprava muita roupa em São Paulo. E na época eu vestia o manequim 56. Então eu tenho muita roupa bacana lá em casa, do manequim 56, 54, 52, 50, 48, né? Então eu tenho o caminho de ida e o caminho de volta. E eu ia fazer um bazar e fui impedida pela legislação eleitoral na época, porque eu era pré-candidata já, deputada, e a legislação eleitoral entenderia que eu estaria usando aquilo em favorecimento, né, à minha candidatura. E fui impedida. E de lá para cá, eu assumi e acabei me envolvendo com muitas coisas e estou sempre adiando esse bazar. A ideia inicial do bazar era o dinheiro que eu conseguisse arrecadar, né, ele seria sorteado em tratamentos para algumas pessoas que estavam com o IMC acima de 40. Na época eu pensei em 40, né, que a gente pode repensar. Mas eu queria dizer para você que eu vou, Patrícia, doar essas roupas para a Gastrogatos, para que a Gastrogatos faça esse bazar e o dinheiro que for arrecadado, que a gente possa legalizar, construir essa política, né, da sociedade civil em proteção, né, às pessoas com obesidade no estado do Piauí. Então essas roupas, elas serão doadas para a Gastrogatos, tá certo? E contem comigo como parlamentar, como assistente social que sou e como obesa. Eu estou no controle, mas eu sou uma pessoa que tem obesidade. Então, contem comigo nesse processo e que a gente possa fazer com que a sociedade ela tenha mais sensibilidade ao olhar para as pessoas com obesidade. E obrigada pela oportunidade, Patrícia.